É, então, bom dia a todos. Vamos iniciar a reunião. Vou passar para a nossa secretária para ela ler a convocação. Bom dia a todos, senhora presidente, demais membros desse Colégio de Procuradores de Justiça. Vou estar lendo a convocação, 344ª reunião do Colégio de Procuradores de Justiça, 8ª reunião ordinária do ano de 2019. Data, dia 10 de outubro de 2019, horário 10 horas, sala de reunião da Procuradoria-Geral de Justiça. A Procuradora-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, no termo do artigo 10, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, convoca os integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Amapá para a 8ª reunião ordinária que se realizará na data de 10 de outubro de 2019, às 10 horas, na sala de reunião da Procuradoria-Geral de Justiça, no prédio denominado Promotor de Justiça Haroldo Franco, para a seguinte pauta. Item 1. Aprovação da ata da 343ª sessão ordinária do Colégio de Procuradores, que foi realizada no dia 12 de agosto de 2019. Item 2. PGA 4.195 de 2019, recurso administrativo da excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Eliana Mena Cavalcante, requerimento de concessão de abono de permanência. E no item de número 3, o que ocorrer. Ivana Franco Sei, procuradora de justiça, presidente do Colégio de Procuradores de Justiça. Em virtude da doutora Socorro não estar presente, vamos primeiro na aprovação da ata, o item número 1. Alguém tem alguma objeção? Então, está aprovada a ata. No item número 2, em face da relatora não estar presente, nós vamos inverter a pauta. E no que ocorrer, eu gostaria de colocar para vocês a resolução número 200 do CNMP, e que fala sobre a transparência, como tem que ser colocada agora no nosso site a transparência, né, de todos os nossos recolhimentos, nossos salários. E aí eu vou pedir licença para vocês, para que a dona Nilde apresente como vai ficar junto com o Rodinei. Por favor.
As, as alterações que foram feitas para o portal, inicialmente todas as consultas referentes ao contra-cheque, elas foram atualizadas pela resolução, como a dona Nilde colocou. Uma das alterações que foram feitas aqui na de contra-cheque inicial foi só a inclusão da lotação, que não tinha antes. Não muda nada, questão de valor e aquilo que foi decidido anteriormente pelo colégio. Na próxima tabela, que seria a tabela 2, vou colocar aqui na resolução para vocês verem o que ela pede. Foi incluído alguns campos como lotação, cargo, que não tinha antes, né? O objeto do processo a gente não tinha também, e a origem dele, se é uma decisão judicial ou se ela é administrativa. Além de pedir os descontos obrigatórios legais, seria a contribuição para a Previdência ou o imposto de renda. Então ele detalha isso aqui nessa nova versão. Isso já está pronto, isso aqui é um ambiente de teste, tá? Não está na produção. Então hoje ela ficará dessa forma. Por exemplo, o recebimento do pai, ele ficará com o número do processo do pai, né? Ele é o objeto dele é isso aqui, que está colocado lá na descrição do processo, e é de origem administrativa. O valor bruto, ele não tem deduções, então ele não tem um total de deduções, ele fica com o valor no final, certo? Então ele detalha bem como seria. As outras verbas desse nível, elas são cadastradas individualmente. A gente analisa quais são as verbas que são classificadas desse jeito e o pessoal do RH lança o número do processo, o objeto, a origem, se é administrativo ou não, e aí ele vem para cá. Hoje a gente só tem o pai que foi pago no mês anterior, no mês 9. Tá? Então ficaria desse jeito. E a nova tabela, que foi a que mais assim impactou no detalhamento, ela é na prática o desdobramento dessas outras remunerações temporárias e das verbas anteriores. Ele indenizatória, desculpa. Ele quer um detalhamento do que seriam essas verbas, que são divididas, deixa eu colocar aqui na tabela da resolução, em 2 itens. Um deles que seriam um agrupamento de auxílios, ajudas de custo e outras dessa natureza, né? E outros que são pagos a título de adicional, seriam insalubridade, periculosidade, adicional noturno, horas extras, substituições, cumulações e etc. Então a gente pegou aquelas 2 colunas e dividiu aqui os 2 tipos de verba como manda a resolução, certo? Então ficaria mais ou menos desse jeito aí. É automático, tudo automático. Lançou lá, vem para cá. Inclusive nessa tabela de exercícios anteriores, tá vindo para cá também o RRA que vocês estão recebendo parcelado. Só que ainda não está aqui na consulta porque falta só um ajustezinho com relação à questão de processo. Na verdade, está vindo todos os servidores, membros que estão recebendo essa verba. Tem que colocar, né? Ah, sim. Tem que colocar. É o teste. Aqui ainda está no teste, sim. Gente, não está mais gravando, tá? Eu quero dizer o seguinte. Eles trouxeram... Bom, então vamos iniciar, depois da apresentação, vamos iniciar então a votação, né? Podem sentar, tá? Obrigada, gente. Doutora Clara? Tudo bem? Doutor Jair? É uma determinação do Conselho Nacional que... Doutor Jair?
A doutora Socorro não está. Doutor Fernando? Bom, então o doutor Fernando também não está. Doutor Márcio? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. De acordo também. Doutora Judite? Também de acordo. Doutor Nicolau? De acordo. Doutor Joel? De acordo. Doutor Jaime? De acordo. Doutora Estela? De acordo. Doutora Maricélia? Também de acordo. Eu também de acordo, então, por maioria, né? Bom, não tem. No que ocorrer, alguém tem alguma coisa a falar? Doutor Nicolau. Foi reportado um problema. Falar, né? Foi reportado. Olha, tem um aqui. Oba, mas isso é exclusivo da secretaria. Não, porque os meninos lá do... Tá, desculpa. Pode dar pra eles. Não, pra nós dois. Você Sobre É o um portal. assunto da Procuradoria. Provou, né? Só fazendo uma retificação. Doutor Fernando aprova também, tá? Sim, doutor Nicolau. Bem, colegas, bom dia. Ontem, conversando com o doutor João do Furlan, a questão é uma questão... Eu entendo que a gente precisa rever a questão de substituição. Eu vou explicar por quê. A substituição automática é muito bom, a gente já tem, nós temos todos, né? Para aquela circunstância eventual, eu entendo. E depois eu explico por que eu estou levantando isso. Por exemplo, se eu hoje tiver aqui pro... Enfim, tem um processo, estiver aqui para o dentista, alguma coisa, o meu substituto pode pegar, né? Se for o caso e tal. Mas uma licença... Hoje, como é que fica a substituição? É para qualquer licença, afastamento, férias, etc. Seja longa, seja pequena. Isso pode gerar um problema em promotorias coletivas. Vou dar um exemplo. O doutor Afonso está com problema de coluna. Deve se operar, inclusive. Deve se operar, a gente não sabe. Aliás, a gente reza para que dê tudo certo e tal. Ele está com um problema assim, um pouco delicado, porque não se sabe ao certo quanto tempo durará. E essa questão, hoje nós temos a quantidade de promotores substitutos está reduzida. Não dá para estar promotores em todas as promotorias. As coletivas vão incluídas por substituição automática, porque está naquela resolução, depois foi atualizada em 2017 ou 2018, né? Mas, enfim, eu entendo, na minha visão, não sei se estou errado, os senhores me ajudem, eu entendo que quando a substituição é assim, que a gente não tem a noção, ou a gente estabeleceria um prazo, seja uma semana, 15 dias, um mês, seja lá quanto for, que ela só vigore se for até tanto tempo. Porque, imagina, o sujeito tira férias, ou se não for 30 dias. Hoje em dia nós até tiramos mais reduzido, tentando buscar o abono, etc. Mas se for mais de 30, 15 dias, eu acho que até 15 dias é um período assim razoável, uma semana, aí seria uma distribuição para os que estão... Não sei se vocês estão percebendo. Por exemplo, 4 promotores, no exemplo, e entrariam para distribuição. Por que isso? Porque foi feito isso sabendo que o promotor, doutor Afonso, ele não estaria a partir de agora. Ora, a gente não sabe. Eu espero que ele volte logo, em breve, enfim. Guimarães. O Guimarães, enfim. Mas eu citei um exemplo específico por conta da questão dessa. Mas, por exemplo, quando um promotor que a gente sabe que a gente não sabe ao certo quanto tempo ficará, ou estabeleceria esse prazo para isso, vigoraria a substituição. Fora desse prazo, entra para distribuição. O que os senhores acham? Exatamente, a resolução do colégio modificou em razão desse fato. A resolução Agora, do colégio, nós modificamos, porque quando um colega saía 30 dias de uma licença prêmio, o substituto ficava sobrecarregado. O caso do doutor Joel, quando o doutor Joel viajou, o doutor Nicolau, que era substituto, estava sobrecarregado. O que aconteceu? Nós modificamos aqui e hoje não existe mais isso. Se existe uma promotoria com 5 promotores e um sai por 15 dias, a distribuição dos processos é para todos. Isso que deve ser. Eu entendo, por exemplo, perfeito, aqui, doutora. Em razão disso. Isso foi colocado ontem, eu dei uma lida na portaria a resolução de substituição, eu tentei achar a
assim, meio É mais de manhã razoável. cedo, eu não achei, mas eu sabia que tinha esse pensamento. Por quê? Porque isso equivale para aquele caso, por exemplo, eu me declaro suspeito num processo. Aí o meu substituto, não me lembro quem é, mas o meu substituto assumiria. Tá correto. Enfim, ou aquele processo que eu não possa atuar, enfim, por algum motivo específico. Eu acho que seria para isso, eu não sei se é a ideia. Nós fizemos isso, eu só não lembrava. Aqui no colégio nós modificamos em razão desse fato. Foi Nós exatamente estabelecemos- no afastamento do doutor Joel, que aí ficou tudo. Aí A gente o estabeleceu substituto. prazo, Aí foi isso? mandando para todo Não. Acabou a substituição. conosco. Acabou essa substituição. Aqui acabou. Porque senão uma pessoa fica muito sobrecarregada. A né? nossa acabou. Por causa disso. Em razão desse fato, Um acabou. colega, por exemplo, alegou, disse que em audiência contestaram isso, a questão de participação e substituição, mas enfim, se houver designação, se houver decisão, se não houver uma escolha específica, olha, você vai para aquela promotoria, para mal ferir o princípio do promotor natural, né, fazendo... Se não houver indicação e se o promotor aceitar, não tem problema nenhum, na minha visão. Agora, eu acho que a gente tinha que rever essa... Então, eu sugiro que a gente pense nisso. Eu não sei se acabasse completamente a substituição. Estabeleceu um Mas prazo estabeleceria, pequeno. olha, no caso... Prazo pequeno, pra 3 isso, dias, pra no aquela- máximo 5 dias. A partir eu não disso, achei a faria... redação. O que os senhores acham? Isso. Por exemplo, uma promotoria que tenha... Eu acredito que o assunto que o Dr. Nicolau nos traz é bastante relevante, até porque cria, de fato, uma sobrecarga nisso. Mas nós temos algumas consequências decorrentes de uma decisão que venha a dizer da distribuição para as outras promotorias que fiquem vagas, que seria a desigualdade na distribuição, já que essa promotoria ficaria vaga. Então nós temos que também prever a hipótese de cumulação. Alguém cumula essa promotoria para ter atribuições nela e ela receberá normalmente a distribuição também. Porque nós não podemos parar uma promotoria pela ausência do titular, ela tem que continuar funcionando. Então, mas a acumulação, ela paga um adicional ao membro que estiver acumulando e ele fica responsável por esses processos. Tá? E nós evitamos também a necessidade de ter que colocar um substituto que já temos poucos. Então nós temos que pensar nisso. De fato, estabelecer um prazo para substituição automática, dali encerra-se, designa alguém para acumular essa promotoria e a distribuição aí a todas elas. Não se suspende a distribuição para essa promotoria, senão depois, numa futura compensação, se distribui para as outras 3, no caso que eu exemplifiquei, e deixa essa sem receber. Quando voltar ao titular, nós vamos ter um acúmulo de distribuição direta para fazer a igualdade de distribuição. Feito, os colegas têm feito, que eu tenho ouvido o Vinícius, o João. E da PIC eles avisam também. antes. Eles mesmos se revezam. E acontece isso. O problema todo surgiu desse ponto com relação à promotoria do Afonso, que é a promotoria da Patrimônio Público. Mas eu concordo com o Jaime. Aliás, sou sempre favorável à acumulação compensada, acumulação... Boa não. É que assim, eu acho que é um plus, é um atrativo, né, para que o promotor possa acumular. Porque na maioria das vezes ele está acima do teto, né? E nem sempre isso traz alguma repercussão financeira para ele. Nós já estudamos isso. Nem sempre traz, né? Mas veja, é possível sim, se a gente estabelecesse, digamos, um valor que fosse compensatório, enfim. Nicolau, mas eu permite? Só para finalizar, eu pensava nessa acumulação se fosse promotorias distintas, entendeu? Muito embora cabe, por exemplo, primeira, segunda, terceira e quarta do patrimônio. São distintas, dá para fazer a acumulação. Mas o problema é dentro dela. A questão é exatamente nas promotorias coletivas. Porque aí a substituição onera quem é o substituto. Automático, Ele fica com muitos processos. Eu vou pensar numa elaboração e trago para vocês, ok? Ok. Pode ser. Porque também tem que ver o seguinte, que a gente aprovou a questão da previsão de você estar com o teu trabalho em dia para tu poder acumular ou substituir. E isso não está acontecendo. Na verdade, nós temos colegas que são designados para substituir, e enquanto a sua promotoria está lá atrasada.
Isso é requisito? Bom, quando a gente aprovou aqui, sim. É requisito. Para que seja designado, você. Como é que tua casa. Não, mas pelo menos. Pode haver emergências, né? Sim. Pode haver. Aí justificadamente. Nesse caso, por exemplo. Nesse caso. Agora, eu vejo que aí são duas situações. Uma de cumulação. Acumulação de atribuição. Grande, né? Certo? E a outra de substituição automática, que deve ser um período menor. Isso. Bem menor. Pode ser menos até. Eu acho que pode ser avaliado até menos. E aí, a partir daí, vai para a distribuição geral. Todo mundo recebe. Porque aí não fica pesado para ninguém. Fica mais equitativo o trabalho. Exato. Entendeu? Essa que é a questão. Então, eu vou pensar em elaborar isso para tentar antecipar essa... Principalmente nas coletivas. E rever... Só a parte de substituição mantém, mas o período que a gente estabelecer. Aí depois, por sugestão nossa, a gente vê qual é esse período. E não paralisar. Não, isso não tenha dúvida. Vai funcionar para promotor. Legal, obrigado. Promotoria, então, exemplo, uma promotoria que tenha 5 titulares, não há necessidade para ir para outra, será a distribuição entre os titulares daquela promotoria. Tem que mexer. Não Sim. só entre as 4 restantes. Sim. Que não... Com certeza. Falta de... Certo. Então, tá certo. Na próxima reunião, né? No que ocorrer, alguém tem mais alguma coisa? Doutora Maricélia, a senhora tem alguns avisos? Não, eu pego aqui para o Nicolai, vai. Tá. Eu já... Olha, eu passei... ainda não respondeu ainda. Olha, estão carregadas, né? Estão carregadas a terça. Aí no 4 da... Ficou legal. Perfeito, graças a Deus. Doutora Maricélia? Um aviso da secretaria aos meus colegas, porque nós precisamos fazer a nossa escala de plantão, tanto para o recesso e de férias, e eu peço aos colegas, encarecidamente, eu já pedi para o NIC passar nos gabinetes, mas tem alguns ainda que faltam se manifestar. Então, a secretaria precisa apresentar até a próxima reunião ordinária do colégio a nossa escala, e eu peço encarecidamente aos nossos colegas que ainda não se decidiram, ainda que não disseram como é que tá, que se manifeste, porque nós precisamos trazer para aprovação. Isso. Olha. Olha. Da secretaria era isso que a gente tem para comunicar. Aí as minhas férias em janeiro, dependendo da doutora. Não, nós vamos combinar. Vamos combinar. Isso. Não, eu que a doutora Clara disse, eu faço. Gente, como a gente não tem ideia se a doutora Socorro vai estar, eu sugiro que a gente encerre. Tem algum assunto? É o da Mena, né? Eu tenho uma coisa para falar, mas não sei se é a teu favor. Se a nossa presidente entender, ela pode marcar uma extraordinária. Sim. Vamos ficar Amanhã não. Quarta-feira da próxima semana. Mena, tu vai viajar? Claro, passar auxílio. Então a Mena nem vai estar aqui para defender.
Então, gente, vamos encerrar. Mena. Sim. Tá. Então, nós vamos terminar. Convido vocês todos amanhã para o Luau, né? E às 17 horas. Então, muito obrigada. Está encerrada a sessão.